boa tarde para você. Como é que tá o seu feriado de Corpus Christi nesse dia 11 de junho, quinta-feira? A gente está chegando com as notícias do Jornal da Tarde para você ficar sempre bem informado. E a gente começa falando que o Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público encaminharam notificações às prefeituras e ao governo do estado, recomendando a implementação de medidas mais rígidas de isolamento social. Isso por causa da superlotação nos hospitais, dos leitos, principalmente de UTI. Além disso, o fechamento das atividades presenciais. A Amanda Simeone tem os detalhes. Oi Marina, boa tarde para você e para todo mundo que está aí acompanhando a gente nesse feriado de Corpus Christi. Bom, hoje pela manhã eu falei sobre o ofício que o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso enviou ao governo do estado a respeito das medidas mais rígidas para controlar a infecção de Covid-19 e isso com a reabertura do comércio, né? Esse ofício, conforme falamos, é fruto de uma reunião em conjunto com o Ministério Público Estadual e também federal, como a gente pode... Em alguns locais já chegou ao índice de 90% ou 100% das UTIs ocupadas. Então também a importância de ter essa plataforma digital online, diária, e assim tendo esse termômetro para saber o que deve ser feito no município em relação ao afastamento, isolamento social, até mesmo o lockdown. Então é importante que seja instantânea essas informações e tendo esse decreto impositivo, pouparia tempo de termos que o Ministério Público acionar ações, buscar no Judiciário para ter uma liminar, evitando assim as consequências de mais mortes que podem ocorrer, exatamente porque não há UTI e porque o pico da pandemia sequer ainda chegou no estado de Mato Grosso. Em contato com o CRM no início da tarde, o Conselho vai enviar outro ofício, mas agora para os hospitais privados. Nesse documento, com data de 10 de junho, o CRM já recomenda que as unidades privadas suspendam a realização de cirurgias eletivas. Essas que demandam internação do paciente no hospital e também só para situações que possam ser adiados, né? Procedimentos que não têm tanta urgência. O CRM argumenta que a realização dessas cirurgias, além de precisar de estoques de proteção individual, precisa de toda uma adequação de hospitais e profissionais. Além disso, os pacientes também ficariam expostos ao coronavírus e teriam que assinar um termo aí para garantir a realização da cirurgia. Nesse caso, não entram os procedimentos cardiovasculares e oncológicos. Essa recomendação tem validade de 15 dias. Marina. São pedidos de medidas mais rígidas em relação ao distanciamento social e também a suspensão das cirurgias eletivas no estado. O governo do estado ainda não tem uma resposta sobre isso, mas abriu 10 novos leitos para UTI no Hospital Regional de Sinop. Foi na noite dessa quarta-feira que esses leitos foram entregues oficialmente e já podem ser usados, inclusive. O hospital agora passa a ter 20 leitos de terapia intensiva exclusivos para o tratamento da Covid-19. Além dos moradores de Sinop, o Hospital Regional é referência para outros 14 municípios da região do Telespires. O estado anunciou a criação ainda de um programa emergencial para a abertura e habilitação de novos leitos de UTI no interior. Em parceria com as prefeituras municipais, o programa vai auxiliar da seguinte maneira: os municípios que estão com maior vulnerabilidade e que precisam de mais urgência de atendimento vão fazer o pedido ao governo do estado. Para viabilizar a abertura de cada novo leito de UTI, o município vai receber repasses de R$ 2.000, R$ 2.000 a cada novo leito, divididos entre o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual. Esse anúncio, inclusive, foi publicado numa edição extra do Diário Oficial. Agora a gente fala com o Vinícius Rangel para saber como é que está o funcionamento do comércio nessa quinta-feira, Corpus Christi. Em Cuiabá, parte do comércio manteve as portas fechadas, mas amanhã o prefeito decretou ponto facultativo. Então cabe aos lojistas abrir ou não os estabelecimentos normalmente. No sábado, o comércio funciona em horário normal, mas lembrando que os shoppings só podem abrir as portas a partir das 2 horas da tarde até as 10 da noite. Às 10h30, o prefeito determinou o toque de recolher. Ninguém deve sair de casa. Bares e restaurantes só podem funcionar até as 9h30 da noite. Em Várzea Grande, a prefeita recomendou que todo mundo emendasse o feriadão.
Mas sabemos que os empresários passaram 75 dias com as portas fechadas, então boa parte deve abrir para as vendas. Mas lembrando que se o empresário resolver então abrir o estabelecimento, ele deve assumir todos os compromissos trabalhistas com os funcionários. Pois é, na prática, muitos lojistas optaram por funcionar nessa quinta-feira e amanhã, apesar do ponto facultativo, também funcionarão normalmente. Claro, dentro do horário estabelecido por cada município. A gente faz uma pausa rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta. Afinal, para você, o que é um ponto? Um ponto pode ser muita coisa, como por exemplo, estrelas, galáxias, uma referência métrica ou geográfica. Para os artistas, um ponto pode ser feito de tinta. Aos otimistas, um ponto final pode ser até mesmo um novo ponto de partida. E ponto também pode ser o de vista, por que não? Mas se esse ponto estiver junto a outro e ainda em uma conversa com ideias diferentes, aí então só pode ser uma coisa. 2 pontos, o novo programa de debates do Play Agora. Oi gente, eu sou a Maína do Pega Essa Dica Cuiabá e a partir de agora eu vou invadir todas as telas do Play Agora. Gosta de dicas? De culinária, decoração e moda? Eu tenho as melhores. Então, o nosso encontro agora também é aqui no Play Agora. De volta com o Jornal da Tarde, a gente vai trazer notícias agora para você que é mãe, para você que pode fazer esse gesto de solidariedade e de amor. A pandemia de coronavírus tem afetado a doação de leite materno, essencial para os bebês recém-nascidos e para aqueles bebês prematuros que ficam internados em UTIs. O estoque das maternidades, isso em todo o Brasil e em Mato Grosso não é diferente, está baixo. E isso pode prejudicar o atendimento a essas crianças. A doação é segura, desde que as mulheres estejam saudáveis. A Gabriela Arantes explica. A Laís sempre sonhou em doar leite quando fosse mãe. Agora, esse sonho se tornou realidade. Ela compartilha o alimento da Annalise com outros bebês. Por eu trabalhar na área, a gente vê que é uma necessidade mesmo dos bebezinhos que são prematuros, né, na UTI. Eles ficam dependendo, às vezes, da mãe, que às vezes também pode, né, ter alguma dificuldade no início de ter esse leite. É bem difícil no começo a adaptação da maternidade, tudo, para uma mãe de bebê de UTI, né? Então a gente vê que o leite que é doado e o bebê que recebe, ele tem muito mais saúde, né? É uma coisa que reforça a imunidade, que melhora o bem-estar e a recuperação do bebê. Os profissionais de saúde incentivam as mães a doarem mesmo durante a pandemia, já que os cuidados estão sendo tomados e o leite não transmite coronavírus. O leite materno é muito melhor que o leite artificial, pois tem todos os nutrientes que o bebê precisa, além de fatores de proteção, de fácil absorção, digestão e podem ficar seguras. Tem todo o aparato para estar doando leite, tem a proteção, tem a máscara, tem a touca, tá? Podem ficar totalmente despreocupadas que vão estar doando em suas residências. Tem todas as orientações que precisam. O carro vai em casa buscar esse leite com total segurança. No Hospital Geral, houve uma queda de 25% no número de coletas desde o início da pandemia. As mães não podem acessar a UTI e então a unidade pede que agendem as doações por telefone, no número 3363-7035. Em todo o Brasil, o estoque de leite nos hospitais está baixo e o Ministério da Saúde lançou uma campanha para sensibilizar e mobilizar as doações durante esse período. Gente, olha só esse dado. Cada 300 ml do leite materno sustentam, em média, 10 bebês recém-nascidos. Toda lactante saudável, ou seja, toda mulher que acabou de ter neném,
pode ser doadora. E qualquer volume doado é aceito pelos bancos. Não precisa chegar a 100, 200, 300 ml. Os bebês prematuros começam a nutrição com apenas 1 ml. Assim, não é preciso ter uma grande produção para ser doadora. O mínimo que você consiga, não precisa levar o pote cheio, é só fazer esse agendamento, porque muitas crianças, muitas famílias vão agradecer por esse gesto, viu? Complicado esse período, né? Porque acaba que todos os setores são atingidos, inclusive aqueles outros da saúde que precisam continuar funcionando, como o da UTI para os recém-nascidos, para os prematuros principalmente. Eu quero dar um recadinho para você acessar ainda hoje o leiagora.com.br. Lá tem várias reportagens repercutindo, inclusive, muita coisa que a gente deu aqui no Notícias da Manhã, no Jornal da Tarde. E tem uma reportagem falando de um orçamento suplementar que a Prefeitura recebeu de quase 6 milhões de reais para comunicação, voltada à comunicação em relação à Covid-19. E alguns vereadores estão questionando esse recurso e por que ele não é usado não só na comunicação, mas também nos equipamentos de saúde e em estrutura nas unidades, já que são muitas as denúncias chegando diariamente, inclusive aos conselhos regionais de enfermagem e de medicina, além do Ministério Público. Em nota, a Prefeitura disse que consultou o TRE justamente porque no período que antecede as eleições não pode ser feita propaganda, não é? E nesse caso, eles conseguiram essa liberação até por causa do momento em que vivemos. A reportagem completa você acessa no leiagora.com.br, inclusive acompanha essa publicação dos quase 6 milhões de reais agora disponíveis para comunicação na Prefeitura de Cuiabá. A gente também segue acompanhando as notícias desse feriadão e nos vemos amanhã. Hoje é dia de Cilada Bina, hein? Não vai perder. Até mais.